Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo... Vamos ler desde o 27, que eu preguei na última semana, por favor. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até aí tá bom, meus irmãos. Só fazendo uma rápida síntese da última semana. Semana passada eu tinha pregado sobre o versículo 28, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu deixei bem claro, todas as coisas boas e também todas as coisas ruins cooperam, mas não para todos, para toda a humanidade, mas sim para um determinado tipo de pessoa. Qual determinado tipo de pessoa? Para aqueles que amam a Deus. É isso que a Escritura diz. É por isso que nós não acreditamos nessa tal paternidade universal de Deus, de que Deus é pai de todos. É mentira. A Escritura diz que Deus é pai dos seus filhos. Todos os outros são criação de Deus. Em João capítulo 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ou seja, tem ovelhas que são do seu aprisco e ovelhas que não são do seu aprisco. Então é um engano acharmos que todos de fato são filhos de Deus. E a prova de que somos filhos de Deus, a Escritura diz, é que as ovelhas ouvem a sua voz. E não apenas ouvem, mas também obedecem. Essa é a prova cabal de que alguém é filho de Deus. Que ele ouve a voz do seu pastor. E é claro, quando eu digo seu pastor, não estou dizendo eu, de forma alguma. O nosso pastor, do Salmo 23. Eles não apenas ouvem a palavra, ouvem a voz, mas como também obedecem a voz. E nós provamos que de fato nós obedecemos a Deus, que nós amamos a Deus, que é o que diz aqui Romanos 8, 28, de forma prática. Eu sei que talvez você confunda amor com Hollywood, que Hollywood é assim, eu vou te amar para sempre. Ou eu não sei, as pessoas hoje em dia põem Deus, eu te amo, no Facebook. Deus tem Facebook lá, eu curti você, puxa vida, vou dar um like aí, porque eu estava tão deprimido aqui no céu, se não fosse você colocar eu te amo aí, puxa vida, estava triste. Você não prova que você ama a Deus quando você coloca no Facebook, o Senhor é tudo que eu tenho, meu bem maior. Você prova que você ama a Deus quando você o obedece. Quando você olha para os seus mandamentos, para as Escrituras, e ainda que talvez aquilo rasgue o seu coração, ainda que aquilo vá totalmente contra o que você pensa, contra o que você sente, porque, meu irmão, obedecer a Deus às vezes dói lá no fundo da alma. Uma das orações mais difíceis, eu creio, é aquela: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ai, meu Deus. Sabe por que é muito difícil dizer isso? Porque na maioria das vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Então a prova que nós somos filhos é que nós obedecemos de forma prática. Daí aqui no versículo 29, Paulo diz assim, né? Porquanto os que de antemão conheceu. Ou seja, aqueles que Deus predestinou, depois é isso que ele vai dizer, né? É os que predestinou, a esses também chamou. Quando se fala a respeito de predestinação, hoje mesmo, né? Eu coloquei no Facebook uma imagenzinha lá que diz mais ou menos o que é a predestinação. Tem vários bonequinhos assim, e uma mão puxa um, né? Como se fosse Deus puxando aquele que ele escolheu. E quando se fala sobre predestinação, tem muitos cristãos que de fato detestam com todas as suas forças essa doutrina. Eu vou mostrar para você que é algo bíblico, por isso não tem como odiarmos ou detestarmos. Tem um pastor bem notório na mídia, que ele diz assim, olha, não vou dizer o nome dele, claro, né? Mas ele diz, essa doutrina da predestinação é do demônio. Eu ouvi pastor dizer isso daí. É do capeta essa doutrina aí. Por que eles dizem essas coisas? Ora, quando nós de fato acreditamos, como diz a Escritura, eu vou tentar provar para você, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Quando nós acreditamos dessa forma, toda a vanglória do ser humano cai por terra. Tudo aquilo que nós estufávamos o peito para dizer, olha, isso eu fiz na força do meu braço, o Senhor me escolheu porque eu não fui como os demais. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos de forma clara o que é a doutrina da predestinação, toda a vanglória humana se esvai. E as pessoas chegam a pensar, mas e a minha obediência? E tudo que eu fiz, e os meus jejuns, e as minhas cestas básicas, e toda a minha ajuda durante toda a minha vida. Quando você tem esse tipo de pensamento, você está dizendo com outras palavras mais ou menos assim,
O Senhor lá do céu olhou as pessoas más, mas ele me viu com carinho porque eu era diferente. Todo mundo estava matando, roubando, prostituindo. Eu não, estava indo para a igreja. Eu estava ajudando. Eu estava sendo fiel ao meu marido, à minha esposa. Eu não estava como os demais. É isso que você está dizendo quando você acha que Deus te escolheu por conta daquilo que você faz. Eu quero passar aqui então só 2 princípios, né? Primeiro, a Bíblia e a predestinação. É o que nós lemos aqui. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. De antemão. Você já ouviu aquela frase? Puxa, o fulano é predestinado mesmo. Como, por exemplo, Olimpíadas de 2016. Que no Brasil na final, vai para os pênaltis. O último pênalti cai para quem bater? O raio do Neymar bater. Como que pode, né? Parece que todas as coisas conspiram para o rapaz aparecer. Quando nós vemos essas coisas, nós dizemos, olha, fulano é predestinado, só pode ser. Em relação à salvação, exatamente dessa forma. O fulano é predestinado, é o que diz a Escritura. É escolhido antes da fundação do mundo. Eu vim falar para você, é algo tão claro de entender, que eu tenho certeza que uma criança que esteja aqui de 8, 9, 10 anos consegue entender. Por exemplo, Romanos 9, versículo 11, 14, diz assim, aqui vai estar falando sobre Jacó e Esaú, né, os gêmeos. E ainda não eram os gêmeos, acho que não tem ninguém aqui que era irmão gêmeo não, né? Acho que não, meu pai é irmão gêmeos. Meu pai, eu pergunto, pai, quando que o senhor nasceu? Ele diz, 10 minutos depois do meu irmão. É só isso que ele sabe. Mas olha, como que é fácil de entender essa questão da predestinação? E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, não fizeram nada, estavam na barriga. Olha que coisa. Porque se eles tivessem nascido e um tivesse feito o que é correto e o outro fez o que é errado, até então pode falar, Deus escolheu aquele lá, porque ele fez o que era certinho. E o outro não. Mas a Escritura não diz isso. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, escolha, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não por conta daquilo que eles fizeram, mas por conta daquele que o chamou. É o que diz a Escritura. Já fora dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Porque, na verdade, quando a gente ouve isso aqui, eu não sei quanto a você, mas eu, durante anos, fiquei com essa ideia na cabeça. Mas como assim? Como que Deus escolhe um e não escolhe o outro? É injustiça. Você nunca pensou assim? Não, eu já pensei. Por quê? Deus chamou uns e não chamou a outros. Se você pensa assim também, como eu pensei durante anos, a resposta fica bem fácil de entender, né? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Deus é injusto? Paulo é retórico, ele mesmo responde, de modo nenhum. Deus não é injusto, de forma alguma. Sabe por que nós cremos na predestinação? É porque ele está por toda a Escritura. Porque se não fosse Deus escolher a mim e a você, o que diz a Bíblia é que nenhum de nós teríamos escolhido a Ele. Já viu aquele papinho? Ai, você vem pela igreja pelo amor ou pela dor? Você já viu alguém que ganhou na loteria e veio para a igreja? Ai, senti a vontade de dar o dízimo dos milhões que eu ganhei. Já viu alguém? Não existe. Já viu alguém que no auge da felicidade diz, ai, estou feliz demais, agora eu preciso de Deus. Não, todos nós vamos a Deus é pela dor. Seja pela perda de um parente, por uma enfermidade, por uma desgraça na família, ou ainda que não tenha acontecido nenhuma dessas coisas, como foi comigo. Sabe por quê? Eu vim para a igreja, sabe por que eu busquei a Deus? Porque eu tinha um vazio existencial enorme dentro do coração, que nada preenchia. Eu achava, olha, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou preencher esse vazio. O dia que eu passar num bom concurso, o dia que eu casar, o dia que eu ter filho, o dia que eu conseguir isso e aquilo, e eu via que eu conseguia aquelas coisas, e nada preenchia o vazio que eu tinha no coração. Ou seja, eu não precisei de um Deus moendo o meu corpo por fora, mas a minha dor talvez era pior, eu era moído por dentro. Só eu sabia a angústia que era de conquistar as coisas e não me ver satisfeito com nenhuma delas. É assim que todo ser humano vem para Deus. É por isso que Deus teve que escolher a mim e a você, porque do contrário nenhum de nós o escolheríamos. Nós somos obrigados a crer nessa doutrina, porque além de Deus nos escolher, de Deus nos salvar, ainda tem mais. Diz a Escritura que aquele que Ele escolheu jamais vai se perder. Pastor, eu conheço fulano que desviou. Você pode pensar.
Fulano era crente e desviou. Tem duas alternativas. Primeiro, né? Ou não era crente coisa alguma, por isso desviou e ficou. Ou, se ele é crente de verdade, pode ter certeza. Ou ele volta, ou a notícia é melhor ainda, Deus mata ele. Quem é crente de verdade, mas pode ter certeza, não presta nem para desviar. Lembra o que diz Paulo? Na igreja de Corinto estava tendo um rapaz tendo caso com a madrasta. Olha o absurdo, dentro da igreja. Não era na cidade de Corinto, não, na igreja de Corinto. Provavelmente foi exortado várias vezes, não ouviu. Paulo diz então, olha, reuni vós o meu espírito, entregue o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Duro, hein? Paulo dizia, não, ele é filho de Deus, ele não vai ficar envergonhando o nome de Deus de coisa alguma, não vai envergonhar o nome do Senhor. Vamos orar para o Senhor matá-lo. Experimenta sair da igreja para você ver, vou orar desse jeito. Brincadeira, não vou não. Vou orar para você voltar, é óbvio, né? Mas é isso que diz a Escritura. Sabe por que Deus não pode perder nenhum de seus filhos? Porque a glória do próprio Deus está envolvida. E a ordem da palavra das palavras de Paulo é bem clara, né? Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Predestinação fala disso, né? De um pré-conhecimento, conhecimento de antemão. E é por isso que vem em primeiro lugar. Você percebe que a primeira coisa que ele diz é predestinou. Versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, que é mesmo sinônimo, né? Para predestinação. Depois verso 30. E aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. Eu sei que no meio cristão hoje em dia, uma interpretação que as pessoas dão é a seguinte: por que que Deus escolheu você? Quando diz que Deus predestinou a mim e a você, não é que Ele nos escolheu independentemente de obras, é porque Deus sabia que você ia ser um menininho bom, que você ia ser uma menininha joia, e com base nisso Deus escolheu você. Porque, de antemão, o conhecimento dele já era, não, a Samira vai ser uma menininha joia, vamos escolher ela. Mariana, o Laerte, o pessoal vai ser joia, vou escolher eles. É mais ou menos o seguinte, vai começar o Campeonato Brasileiro, são 30 e tantas rodadas, mas no começo alguém já chega e diz para você, olha, quem vai ganhar é o Corinthians. Daí você torce para o Corinthians, porque vou torcer para quem vai ganhar. Não é isso que a Escritura diz. Não é esse tipo de conhecimento do Senhor. Deus, Ele escolheu a mim e a você, independentemente daquilo que nós viéssemos a fazer. Mas é claro, a salvação, a graça de Deus sobre nossas vidas é que nos faz obedecer. E não o contrário. Muitos pensam que a obediência é que salva, não é? Não é. A Escritura diz que a salvação que nos leva a ser obediente. Em Atos, capítulo 2, versículo 22 e 23, a Escritura diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Aqui Pedro dizendo, né? Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aqui é aquele sermão maravilhoso de Pedro, onde milhares de pessoas se convertem. Como vós mesmos sabeis, sendo este, olha que interessante, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, a morte de Jesus não foi um acidente, não foi uma correção de rota, como alguns dizem, mas Deus já tinha planejado desde a eternidade passada que Ele entregaria o seu Filho para morrer por nós. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mão de iníquos. Ou seja, aqueles soldados truculentos, aqueles soldados romanos ímpios, não foram eles que mataram a Deus, eles apenas foram um instrumento para que o propósito de Deus se cumprisse, apenas isto. Mas Deus já tinha determinado isso muito antes. Deus não escolheu você porque sabia que você escolheria Ele, pode ter certeza. Mas Ele determinou tudo de antemão, como diz a Escritura. Em 1 Pedro diz assim, olha, eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, nós fomos escolhidos segundo a presciência, segundo o pré-conhecimento do Senhor. Eu e você, nós fomos escolhidos, meu irmão, muito antes de estarmos no ventre materno, é o que diz a Escritura. Mas desde a eternidade passada. Tanto é que na Septuaginta, que é a tradução do grego mais conhecida, né? Do hebraico para o grego, ela diz assim, aqueles nos quais Deus colocou de antemão em seu coração. Acho que é até mais fácil de entender, né? Aqueles que Deus colocou de antemão em seu coração. Mas talvez você pense, pastor, mas é difícil acreditar nisso daí. É difícil acreditar na predestinação. E tudo que eu fiz, meu Deus do céu, não conta. Igual uma vez conversava com uma senhora, pregando justamente sobre esse assunto. E depois que acabou a pregação,
A senhorinha já, mulher de um só marido a vida toda. Pastor, ela disse assim para mim depois que acabou o culto, né? O senhor está me dizendo que eu, que casei virgem, que fui fiel ao meu marido a vida toda, que enterrei o meu marido, você está dizendo que eu vou para o mesmo céu da prostituta se ela se arrepender dos pecados dela? Eu disse para ela, exatamente. Quando nós ouvimos algo parecido com isso, nosso orgulho tem que se esvainecer, tem que ir embora. Não tem como ficarmos arrogantes, porque a salvação é dom, diz a Escritura, é presente. Você pode se vangloriar de algo que você compra. Agora você se vangloria de algo que você ganha. Ah, puxa vida, eu ganhei esse carro aqui, hein? Vocês não ganharam. Foi presente. Olha o que diz a Escritura em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Como que a gente é salvo? Pela graça. De graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso que é a fé. A fé com que nós somos salvos, nem a fé que nós temos é nossa. Você pode dizer, ai pastor, eu sou um homem, uma mulher cheia de fé. A fé que você tem, diz a Escritura, não é sua. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós. É dom, presente de Deus. Para que ninguém se glorie. Isso não vem de obras. Para que eu e você não venhamos a ficar arrogantes. Charles Spurgeon, ele diz algo sobre predestinação que eu concordo com ele em gênero, número e grau. Ele diz assim, olha, eu sou forçado a crer na doutrina da predestinação. Eu sou forçado a acreditar que Deus me escolheu antes do meu nascimento. Sabe por quê? Porque se Deus me esperasse nascer para depois escolher, não teria nenhum motivo para Ele fazer essa escolha. É assim como nós, com todos nós aqui. Meu irmão, você percebeu o tanto de lambança que você faz? A gente é igual criança, a gente quer fazer as coisas, faz as coisas erradas. Uma vez eu estou lá lavando o carro, eu chamei meu filho, né? O do meio. Falei, Samuel, ajuda o pai. Eu dei para ele a escovinha de roupa, falei para ele, esfrega a roda, preto, né? Borracha. Coloquei lá e eu estou lavando o outro lado. Eu chego, o menininho está no capuz. Deus do céu, ficou na lata o negócio. Jesus amado. A gente é assim com Deus. Desculpe a palavra, mas a gente só faz cagada. É por isso que a salvação não pode ser por mérito nosso. Tem que ser dádiva do Senhor. Pastora, mas saber dessas coisas não estimula uma vida de negligência para com o Senhor? Porque convenhamos. Ora, se Deus me escolheu, independente do que eu faço, se a salvação eu não perco, eu posso viver da maneira que eu quiser. Concorda? Óbvio que não. Paulo diz isso em Romanos 6. Como viveremos no pecado nós, que para ele morremos? Como? Como viveremos no pecado sabendo que tamanha graça nos alcançou, sem mérito algum da nossa parte? Como viveremos de uma forma que desagrada ao nosso Salvador, sabendo que Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ser salvos? Não tem a mínima possibilidade, é o que diz a Escritura. É por isso que Paulo diz, olha, fomos chamados. Eu sei que, teologicamente, as pessoas dividem entre chamado geral e chamado eficaz. Como assim, pastor? É o que Paulo diz aqui, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. O que é um chamado geral? O evangelho é pregado a todos. Por exemplo, você que está aqui hoje, acabaram-se as suas desculpas para você não servir a Deus. Se você está aqui nesse momento e ouviu apenas essa frase, você não tem mais desculpa para servir a Deus. É o que diz a Escritura. Todos vão ouvir. Se não for através de um pregador, pode ter certeza, vai ser através de uma mãe, vai ser através de um amigo no serviço. Se não for através de pessoas, vai ser através da natureza, é o que Paulo diz em Romanos 1. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, toda a sua glória, se fazem conhecidos desde a antiguidade. É só você olhar para a natureza e você vai saber que existe alguém que orquestrou esse universo. Então o ser humano, Paulo diz, é indesculpável. Você jamais vai poder dar desculpa. Ainda mais você que está aqui hoje, né? Jamais vai poder dar desculpa. Mas todos ouvem, só que muitos não respondem. Daí entra o chamado eficaz, ou seja, aqueles que de fato Deus escolheu, apenas não ouve, mas apenas ouve e atende o chamado do Senhor. 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo vai dizer assim: entretanto,
Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Desde quando Deus escolheu? Desde quando você começou a fazer as coisas certinho. Fulano é igual com o soldado disse, mas agora tem que escolher ele, né? É por isso? Não é. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que nos escolhe. Olha que interessante, diz a Bíblia que Paulo está pregando, assim como eu estou. E então, ele está pregando e várias pessoas estão ouvindo. Só que o texto diz assim: enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lígia. Calma aí, mas tinham várias pessoas ali. Várias pessoas, o chamado foi para todos. Mas o chamado eficaz ali, no caso, foi para Lígia, apenas para ela. Porque se não fosse assim, ninguém creria no Senhor. Porque, não se iluda, você assim como eu, antes do Senhor nos chamar, todos nós, diz a Bíblia, detestávamos a Deus. Ainda que você nunca tenha feito com essas palavras, eu te detesto, Deus. Mas pelas suas atitudes, diz a Escritura, que todo ser humano odeia a Deus. Todo ser humano é inimigo de Deus. É só olhar para você, meu irmão. Quantas coisas teve que acontecer para você estar aqui hoje? Hein? Quantas coisas? Quantas vezes Deus teve que espremer você para você estar aqui? E você mesmo assim, dura. Não vou. Não é? Diz a Escritura que todos nós éramos inimigos de Deus. Em João 3, a Escritura diz que os homens amam mais as trevas do que a luz. Isso é todo homem, toda mulher. Assim éramos nós também. Atos capítulo 13, versículo 48, diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos. Quais todos? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Foram todos que creram? Não foram. Muitos ouviram. Mas aqueles que foram destinados para a vida eterna, esses de fato creram verdadeiramente, ou seja, foram marcados. É por isso que a salvação independe do mérito humano. É por isso que o ser humano, por sua natureza, ele detesta a predestinação. Ele detesta a justificação pela fé, que é o que o Paulo diz aqui, né? E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. É claro, falando aqui da justificação pela fé. Não há nada que o ser humano odeie mais do que saber que é pecador. O ser humano não gosta de ouvir isso, mas de jeito nenhum. Você gosta, meu irmão? Você vem aqui, a palavra de Deus dá aquela moída em você, você sai até, nossa, vem aqui, o pastor acaba com a gente. Quem que gosta? Só que são essas coisas que transformam a mim e a você. O que você gosta de ouvir? Se pudesse, meu irmão, você só ouvia a pregação que, ai meu Deus, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Você reflete a imagem do capeta que se reflete, isso sim. Se Deus tiver misericórdia de você. É o que diz a Escritura. Agora, quando a Bíblia diz que nós somos justificados, é um termo jurídico, né? Declarado justo, reto. E é por esse motivo que Paulo começa o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos bons? De forma alguma. Porque o que diz a Bíblia é que os nossos pecados foram imputados em outra pessoa. Aqui é bem a cena de um tribunal, não é? Tem uma pessoa que é devedora. Essa pessoa somos nós. Pecamos, somos réu de morte. Mas aí de repente entra alguém que nunca desobedeceu. E então, as nossas falhas são imputadas a essa pessoa. E essa pessoa recebe a pena que nós teríamos que receber. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz do Calvário. E aquele que obedeceu, aquele que era justo, diz a Escritura que a justiça dele é imputada a nós. Creditada na nossa conta. Por conta daquilo que fazemos? Óbvio que não. Mas por conta daquilo que ele fez, os nossos pecados foram imputados em Jesus Cristo, foi ele que pagou a nossa conta, ele que sofreu, ele que morreu a nossa morte. E a justiça que nós temos hoje não vem de nós mesmos, mas vem dele. Leia Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, a nossa salvação vem da obediência do Senhor. E depois Paulo diz: aos que justificou, a este também, aos que justificou, a este também glorificou. É interessante, você percebeu que aqui o verbo está sempre no passado? Predestinou, aos que predestinou, né, passado, chamou, aos que chamou,
justificou, e aos que justificou, glorificou. Aqui no grego, esse tempo verbal chama auristo, que significa algo de fato feito de uma vez por todas. Ou seja, de fato consumado. É por isso que Jesus na cruz, ele diz, né, tetelestai, está consumado. Acabou, o que eu tinha que fazer eu fiz. É por isso que nós podemos ter certeza que diz Romanos 8, primeiro versículo, nenhuma condenação há para nós. Por quê? Porque Jesus consumou, fez tudo que de fato devia fazer. Imagina o seguinte, pastor, mas a questão é, como eu sei se eu fui chamado ou não? Fácil. Você foi a um culto um dia, e o pastor disse assim, você quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, receba uma oração. Se você veio, você está salvo. Óbvio que não. Sabemos que isso não tem a sua importância, claro. Mas o simples fato de você dizer assim, eu aceito a Jesus. Além do mais, a oferta que muitos pregadores fazem é totalmente distoante daquilo que a Escritura diz. Qual que é a oferta? Venha para Jesus, você vai ter tudo que roubaram. Vai ter restituído em dobro tudo que você tinha. Você não tinha nada, você não quebrado. Vai restituir o quê? O dobro de nada? Nada. Não é esse o convite. Como que eu sei que eu fui chamado? É que de fato você entendeu o veredito de que em você não habita bem algum. Que você é mau. Que você é pecador. Só pode dizer que de fato se converteu aquele que consegue olhar para dentro de si e se ver totalmente incapaz de cumprir esses mandamentos que a Escritura diz. Eu não sei quanto a você, mas eu leio a Escritura e constantemente cheguei a algumas passagens que, puxa, Deus, misericórdia da minha vida. Já leu aquela passagem que diz que, olha, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma pessoa com intenção impura cometeu adultério, ou seja, o pecado não é apenas aquilo que fazemos de forma externa, mas aquilo que está na nossa mente. Olha o que a Escritura diz, que nós seremos punidos por toda palavra frívola, ditas por nós. Palavra frívola é a palavra dita sem labor, sem trabalho de pensar. Sabia que você diz, eu mandei fulano lá pro raio que o pai, mas eu estava com a cabeça quente. Perdeu o playboy, é o que diz a palavra do Senhor. Por toda palavra frívola. Olha o que diz a Escritura, que Deus julgará o segredo dos homens. Você sabe o que é segredo? Aquilo que talvez sua esposa não saiba. Aquilo que talvez seu marido, seus filhos, seu pastor, seus irmãos não saibam. A Bíblia diz que todos nós teremos os nossos segredos julgados por Deus. E um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Com base nesses mandamentos. Você consegue se ver como lascado de fato? Estou perdido. Senhor do céu. Meu filho, ele tinha 9 anos uma vez. E ele fez uma pergunta bem peculiar da Escritura. Ele disse assim para mim: pai, o que eu preciso fazer para ser salvo? Na hora eu já lembrei do jovem rico. Lembra? Senhor, o que farei para dar a vida eterna? Eu fiz exatamente o que Jesus fez. Eu disse para ele: conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não farás isso, não farás aquilo. E o menininho está ali, tranquilinho. Ô pai, joia, joia, puxa vida, hein? Quase igual o jovem rico, né? Tudo isso tenho observado desde minha mocidade, só faltou falar isso para o pai. Eu disse assim para ele: não minta. O menininho deu uma cristalizada na minha frente. O olho dele começou a encher de lágrima. E eu falei: filho, o que foi? Ele disse assim: pai, eu vou para o inferno. Eu falei: por quê? Eu já menti, pai. Então ele começou a chorar. E eu deixei, falei: é isso que você merece, rapaz. Porque você desobedeceu a Deus. É para lá que você tem que ir. Bem feito, vai mesmo. Terrorizei um pouquinho, né? Mas depois eu disse para ele o que é a graça. Consegue ver que o Evangelho é isso? O que é Evangelho? Boas novas. Quais boas novas? Você estava perdido, sem chance, sem a mínima possibilidade de alcançar a salvação. Mas a boa notícia é que alguém pagou a sua conta. Então a primeira coisa é você entender esse veredito de que você é pecador, indigno. Você se vê incapaz diante da lei de Deus. Só converte de fato quem passa por aquela experiência de Paulo, que olha para si mesmo e diz: miserável homem que sou. Paulo aqui está sendo eufemista, né? Que está dizendo: é desgraçado o homem que sou. Desventurado. Ele usa uma palavrinha mais bonita. Miserável homem que sou. Hoje em dia está na moda Facebook, não sei se você já viu,
O que seu nome significa? Já viu isso aí? Ai, Rafael, significa valente de Deus. Aquele que não desiste das coisas, aleluia. É só essas coisinhas, né? Não, não é isso. O que você precisa é ir para o espelho e saber que o significado não é apenas o seu nome, mas o seu significado é indigno, merecedor apenas do inferno. Que todas as suas obras para Deus são como trapos de imundícia. É o que diz a palavra do Senhor. Trapo de imundícia é o absorvente antigo. É isso que são as nossas boas obras. Que se não for a graça de Deus e a obediência de Cristo, eu e você estaríamos perdidos até hoje. Se você tem essa consciência, fique em paz. Você foi chamado, então. Agora você precisa entender primeiro que você não é merecedor de coisa alguma. Paulo diz em Romanos 6, que diremos, pois? Ele mesmo disse, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De forma alguma. Como viveremos no pecado nós, que para ele morremos? E segundo e último princípio para encerrar. Segundo princípio, por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Que convenhamos. Você já fez essa pergunta? Por quê? Por que Deus escolheu o Zé e não escolheu o João? Escolheu a Joana e não escolheu a Maria? Por quê? Como entender Deus dirigir o seu afeto, o seu amor a uns e não a outros? É simples, não sei, não tenho a mínima ideia. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Vai discutir com Ele. Fé também é contentar-se em ser ignorante naquilo que a Bíblia não diz. Não ficar entrando no terreno das especulações. O que a Bíblia não diz é a gente aceitar. Puxa, isso aí não sei, de forma alguma. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem claro. Por que Deus escolheu uns? Porque Ele é Deus, porque Ele quis. Agora uma coisa eu sei. Em Romanos 3, Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se Deus não escolhesse nenhum, Ele continuaria sendo justo. Porque esse foi o trato. Obedeçam, então tem o céu. Diz a Bíblia que todos nós pecamos. Olha a palavra que a Bíblia diz. Deus nos escolheu pelo seu bel prazer. O que Ele quis? Puxa, eu quis. Por que Deus escolheu Israel? Israel era uma nação pungente? Poderosa? Potência? Não, era um povinho lá que não dava em nada. Justamente para eles não terem do que se orgulhar. Salvação não é como muitos imaginam, que é o seguinte. Tem um barco naufragando, chega um navio do lado. E então, aquele navio que chegou do lado, ele joga cordas. E as pessoas só precisam segurar e subir para o outro navio. Eles pensam que salvação é isso. Deus joga a corda, agora você tem que se virar. Esse é o seu mérito. Sou agora um pouquinho, para você conquistar. Eles dizem que isso é salvação. Segundo a Escritura, não é isso. Salvação é todos nós estamos num barco afundando no Titanic da vida. E então chega um barco para nos ajudar. E todos nós rejeitamos a ajuda. Então aquele capitão, por sua graça e misericórdia, mesmo sem nós querermos, pega alguns de nós e coloca dentro do barco. Porque se não fosse assim, ninguém seria salvo, pode ter certeza. A condenação de todos nós é justa. Se Deus salvasse uma pessoa só de toda a humanidade. Hoje temos, 7 bilhões, mais ou menos, né? Fora os que já morreram. Se de toda a humanidade Deus salvasse uma pessoa apenas, eu e você teríamos que dizer, o Senhor é cheio de graça e misericórdia. Por quê? Porque todos pecaram, e se Ele condenasse a todos, Deus continuaria sendo justo. Do inferno, aquelas pessoas que irão para lá, terão que aplaudir ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu és justo, nós estamos aqui porque nós merecemos este lugar. Em contrapartida, nós e os que estarão no céu, teremos que olhar para aquele lugar e dizer assim, eu não mereci estar aqui. Eu fiz tudo que eu merecia para estar no outro lugar, mas o Senhor teve muita graça e misericórdia na minha vida. Um só que se salvasse é a prova do imenso amor de Deus. Ele diz, aqueles que Deus escolheu, chamou. E é claro, aqueles que são chamados são reconhecidos pelos frutos. Nós reconhecemos uma árvore pelo fruto, é o que diz a palavra do Senhor. Mas vou deixar bem claro. Quando nós falamos sobre a igreja, por exemplo, igreja visível. O que é igreja visível, pastor? Essa igreja que nós estamos vendo, sabe? Esses irmãos que você olha para o lado aí. Não só a nossa igreja, mas todas as igrejas. A igreja visível, ela sempre será mista. Como assim? Dentro da igreja visível de Deus, terão os crentes, os cristãos verdadeiros
e os cristãos nominais. Nem todos que estão dentro da igreja são crentes, são filhos de Deus. É isso que Paulo diz, nem todo Israel é de fato israelita. Ou você acha que realmente todo mundo que neste momento está cultuando a Deus, que professa uma fé, é de fato crente? É nada. Você sabia que a Cláudia Leite diz que é crente? Ah, maravilha, né? Maravilha. Usa um short que é desse tamanho, assim, ó. Uns decotes que parece tudo. Você viu que ela foi no Teleton lá, o Silvio Santos falou umas besteiras para ela, né? O Silvio Santos também é um velho sem vergonha. Mas, claro, ele está totalmente errado. Totalmente errado. Ai, na praça não que eu fico excitado. O que fala para a mulher, meu Deus do céu? Daí você pensa, alguém viu o vestido que ela foi no Teleton ou não? Meu pai, ele diz que é crente, hein? Crente. Vestido minúsculo. Parece que foi embalado a vaca. Você respira dentro daquele negócio. Minúsculo. Apertado, apertado, apertado. Eu fico imaginando, será que ela não tem um mínimo de senso? De saber que ela está indo num programa de criança e deficiente. Para que daquele jeito, meu Deus do céu? Ah, mas antes do show ela cantou uma musiquinha da Ludmilla Feber para depois soltar a franga. Nem todos que se dizem cristãos são de fato filhos de Deus, claro que não. Professar a fé é uma coisa, agora provar que ela é real ou não, nós vemos pelos frutos. Tiago 2, 26, ele vai dizer assim, porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, você tem fé? Você diz que tem fé? A sua fé é provada pelo seu comportamento, por aquilo que você faz, pela sua obediência. Depois em Tiago 2,18, ele vai dizer assim, mas alguém dirá, tu tens fé? E eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Porque você sabe, a fé não é algo que nós conseguimos ver, é algo abstrato. Se nós não podemos ver a fé, nós podemos perceber por meio da atitude, por meio da obediência, por meio do caráter. A predestinação é uma doutrina que ela não foi feita para se discutir. Por quê? Por quê? Por quê? Criança que assim, por quê? Por quê? Por quê? Meus filhos muitas vezes, por quê? Porque eu quero, simplesmente. É, mas porque Deus fala para ele, né? Porque eu quis, rapaz. Quem somos nós para discutir com Deus? Mas a predestinação não foi feita para ser discutida, mas sim para ser desfrutada. Você foi escolhido, meu irmão. Louve a Deus, porque pela misericórdia do Senhor, Ele te escolheu, sendo que não tinha nada de bom em você. Leia 1 Coríntios 1, 26, Paulo vai dizer isso. Deus escolheu os que não são. O Zé Orelha da vida. Se tem alguma coisa que eu e você podemos nos vangloriar, sabe o que é? Senhor, obrigado, porque eu sou pior do que aquele que está lá fora. Porque é isso que a Escritura diz. Se o Senhor nos escolheu e não escolheu aqueles que estão lá fora, é porque eles ainda têm algo melhor do que nós. Por isso não tem como um crente ser arrogante. Mediante a predestinação, por que Deus nos escolheu? Você consegue alguém desse jeito? Ah, eu sou ruim demais, se vangloriando disso? É o que a Bíblia diz a meu e a seu respeito. Agora, se é Deus que salva, se é Deus que escolhe, é por isso que toda honra e toda glória deve ser dada apenas a Ele. É por isso que o culto é o culto para Deus. Você percebeu que aqui a gente não tem, né? Aniversário de pastor, aniversário de consagração do pastor, tem igreja, tem até calendário, meu Deus do céu. Aniversário do dia que o pastor desencravou a unha pela primeira vez. Hoje é que dia? 21? Dia 28 é meu aniversário de consagração, só para lembrar. Vai ter festa, é óbvio que não. Não é 22, é 28. Sabe por que não temos essas coisas? O culto não é para o pastor. Sabe por que quando o seu aniversário a gente não põe aqui você em cima? Parabéns a você. Sabe por que quando você é visitante a gente não canta a musiquinha? Visitante, seja bem-vindo. Você é bem-vindo, é óbvio, né? O culto não é para você. Sabe por que talvez a gente não toca as músicas que você gosta? Que a gente não está preocupado se você gosta ou não, está preocupado se a música é bíblica, se Deus gosta. Isso é o mais importante. O culto é para Deus. Se Ele salva, se Ele escolhe, nós devemos viver de uma forma que glorifique ao Senhor. Toda honra e toda glória deve ser dada a Ele, apenas a Ele. O que interessa, só para encerrar nessa semana, uma pastora xingou eu. Acho que começa por aí, né? Falei, como que quem não existe me xinga, hein? Mas muda essa parte. Daí está lá. Ele disse assim, em vez de ficar falando aí que... Porque o que eu disse no Facebook? Eu disse assim, que olha, chegando o Natal, não se esqueça, Papai Noel, apóstolo e pastor não existem. São apenas pessoas disfarçadas. Ela disse assim,
Por que você não vai ganhar alma para Jesus, em vez de ficar preocupando com essas coisas? Quantas almas você já ganhou? Daí eu peguei, fui dar uma pesquisada, né? Falei, puxa, eu vou fazer esse cálculo aí, né? Daí eu lembrei, eu converti em 2006, 12 anos já na igreja, só que eu larguei o meu serviço para viver integralmente da obra tem 6 anos. Final do mês agora, só como pastor ordenado, 3 anos. E eu respondi, né? Sabe quantas almas eu ganhei até agora? Nenhuma. 0, 0, 0. Por quê? Você foge do meu alcance. Eu não tenho esse poder. Sim, talvez eu fui instrumento para que outras pessoas fossem salvas. Isso eu creio que sim. Mas quem sou eu para ganhar alma para Deus? Quem é você? A Bíblia diz que nós não passamos de instrumentos. Ora, e se somos instrumentos, por que cantar parabéns, bater palma para o instrumento? É o Senhor que deve ser glorificado. O Senhor predestinou, o Senhor chamou, o Senhor justificou e o Senhor glorificou. Ao nosso Senhor toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos?